João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13, a nossa ênfase maior. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14, e nós concluímos. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Espírito Santo, nós precisamos, nós encarecemos que a tua inteligência, a tua sabedoria repousa sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração esta noite. Torna cativo, Espírito Santo, o nosso coração, todo o nosso entendimento a Cristo esta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós estaremos hoje iniciando uma jornada com o tema prazer. Eu sou o Espírito Santo. Podemos dizer juntos? Vamos lá? 3, 2, 1. Prazer. Eu sou o Espírito Santo. Mais uma vez, 3, 2, 1. Prazer. Eu sou Espírito Santo. Essa será uma jornada que vai permear as nossas próximas terças-feiras. Não temos prazo de validade, estaremos juntos, caminhando segundo as Escrituras, para que Deus possa nos conduzir a este lugar, que Deus possa nos conduzir a esse conhecimento. Hoje eu quero tão somente justificar porque que talvez você diz, mas eu já sou crente há 650 anos e eu vou precisar aprender sobre o Espírito Santo. O pastor Aguiar, o senhor está dentro de uma Assembleia de Deus, o senhor está dentro de uma igreja pentecostal. Eu sei, isso é verdade, mas ao longo da nossa jornada eu me surpreendi muito o quanto que a minha vida, o meu entendimento sobre o Espírito Santo, ele carecia de maturidade. O quanto que quando eu comecei a ler as Escrituras a partir das lentes do Espírito Santo, o quanto que eu fui ficando assustado, o quanto que eu arranhava apenas na superfície. E eu ainda estou arranhando na superfície. E essa vai ser uma jornada em que nós vamos juntos crescer no conhecimento do Espírito Santo. Hoje a minha missão é tão somente justificar porque que nós devemos parar, pensar, meditar a respeito desse tema, dessa reflexão sobre a identidade do Espírito Santo. Por que que preciso conhecer a pessoa do Deus Espírito Santo? Sempre quando eu vou falar sobre o Espírito Santo, vem à minha mente essa frase na introdução do livro O Deus Esquecido, do Francis Chan. Para mim é uma frase fortíssima, é uma frase chocante,
que precisa trazer a nossa mente, o nosso entendimento a uma reflexão. O Francis Chan vai dizer: se eu fosse Satanás e o objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Eu acredito que essa é a principal estratégia de Satanás. Que a gente ouça falar sobre o Espírito e que a gente acredite que nós já estamos em águas profundas sobre o Espírito Santo. Mas na verdade, nós alimentamos um analfabetismo sobrenatural. Nós ainda não aprendemos os fundamentos elementares a respeito deste Deus Espírito Santo. Por incrível que pareça, nós precisamos ir além da superfície. Nós precisamos dar um passo a mais a respeito de tudo aquilo que você conhece sobre o Deus Espírito Santo até aqui. Porque a nossa ignorância sobre o Espírito Santo é que vai alimentar as nossas autolimitações. Às vezes você se vê limitado demais em relação a algumas áreas da sua vida. E quando você se vê patinando na vida, quando você se vê como que pesado, como você se vê freado na sua existência, nós temos uma velocidade de pensar que é o diabo que está nos freando. Quando as coisas não estão fluindo na nossa vida, nós temos uma tendência de transferir qualquer resistência a Satanás. Mas na verdade, Oséias vai nos lembrar sobre isso, e nós pautamos rapidamente no Cédilo sobre isso, que o que vai possibilitar uma destruição na nossa vida não é a malignidade de Satanás, não é a sua fúria, mas o que vai causar a razão mestre, a razão central das nossas destruições, é o quanto que nós não sabemos sobre o conhecimento de Deus. Se nós conhecêssemos a Deus, o quanto que nós somos chamados pelas Escrituras a conhecer aquilo que Jeremias vai escrever no capítulo 9, versículo 23, não se gloria o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, e nós podemos acrescentar o bonito na sua boniteza, na sua beleza. Não se glorie nisso. O profeta vai dizer: se você for se gloriar, que a razão disso seja em conhecer ao Senhor. Grande parte dos nossos fracassos, eles se justificam não porque as pessoas foram más ao nosso respeito. Os nossos fracassos se justificam não por causa das circunstâncias à nossa volta. Os nossos fracassos são justificados porque nós mantemos uma ignorância sobre Deus. E o pior, muitas vezes isso não nos incomoda. Às vezes o conhecimento de Deus, a nossa ignorância, a nossa superficialidade não nos choca, não nos incomoda, não nos tira o sossego da nossa alma.
Vou te dar alguns exemplos sobre isso. Algumas compreensões a respeito do Espírito que funciona, entre aspas, como uma limitação à pessoa do Espírito Santo. Claro que nós poderíamos falar a respeito de vários aspectos sobre isso. Semana que vem eu introduzo aprofundando um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo apenas como uma fonte de poder para viver. E quando eu falo de poder, eu falo exatamente de uma capacitação, de força, para a gente vencer as nossas batalhas, para nós vencermos as nossas circunstâncias. É possível que quando eu penso no Espírito Santo, eu acredite que o objetivo central do Espírito é conferir poder a você. E eu preciso abrir um parêntese, que não é que o Espírito Santo não seja uma fonte de poder. Não é que as Escrituras não nos ensinam a buscar o poder do Espírito Santo. Não é isso, mas não é a centralidade do Espírito Santo sobre a sua vida. Existem pessoas que olham a pessoa do Espírito Santo como o Popeye tinha o espinafre. Eu estou meio capengando, estou meio desalentado, estou meio fraco. Então, Espírito Santo, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma oração. O Senhor me dá uma pílula aí, Espírito Santo, do seu espinafre. E então eu tomo aquela pílula. Durante o louvor eu sinto uma emoção, eu sinto um arrepio. Então agora eu recebi energia para essa semana. Mas olhar para o Espírito Santo apenas como um poder para vencer é eu limitar a pessoa do Espírito Santo. Eu lembro de uma das vezes que o Espírito Santo me chocou. E eu havia passado uma semana muito intensa de afazeres pastorais. Eu iria ministrar em um congresso no final de semana. E naquela semana eu não tive, não é que eu não tive tempo, né? Eu não tive a prioridade de debruçar nas Escrituras de uma maneira intencional, profunda. Eu fui levado pelos afazeres e quando eu percebi, lá estava eu no congresso, uma grande multidão. E quando eu olhei aquela multidão assim, eu fui orar. Fui ao púlpito orar. E quando eu dobrei os meus joelhos, eu disse assim: Deus, diz assim, Espírito Santo, eu quero declarar a minha dependência a Ti essa noite. Eu quero pedir a Ti, usa-me esta noite para esse povo. E quando eu dizia para que o Espírito Santo me usasse, o Espírito Santo diz assim para mim: não é isso que você quer. Na verdade, a sua oração é para que você me use. É você que quer me usar aqui para você não passar vergonha diante dessa multidão. O senhor tem razão. Sempre tem. Fiquei com vergonha. Porque de fato era aquilo, não tinha a ver com uma oração de fato de humildade. Não. Eu passei a noite, a semana, como assim, pouco me importando com o Espírito Santo. É como se eu passasse a semana, permita-me utilizar uma figura humana, passasse a semana inteira sem querer olhar para a face do Espírito Santo. Então chegasse no final de semana, eu ia lá implorar: por favor, dai-me as tuas mãos, eu preciso das tuas mãos. Às vezes a gente olha para o Espírito Santo nessa leitura, com essas lentes.
As nossas orações não têm a ver em desejar a sua face, em desejar o seu coração, em desejar o que de fato é o mais central nele para conosco. Se eu olho para o Espírito Santo apenas como um desejo de poder para viver, logo eu estou limitando essa pessoa. Se eu olho para o Espírito Santo apenas como um desempenho para o serviço, então eu sei que o Espírito Santo, ele tem os seus dons para a sua igreja. E eu abro um outro parêntese: não é que seja proibido, não é que seja pecado, não é que seja errado você buscar no Espírito os dons para servir. Não é pecado, não é errado. O que eu quero, de maneira introdutória, te convencer é que o que nós estamos falando até aqui não é a centralidade do objetivo do Espírito Santo em você. Quando ele veio habitar em mim, quando ele veio habitar em nós, o desejo central dele não é gerar poder para nós vencermos, não é gerar dons para a gente servir exclusivamente. E aqui o Espírito Santo já me chocou de novo. Eu lembro que ao longo da minha vida, Deus sempre me chamou para um tempo de consagração. E o meu primeiro jejum, eu tinha 5 anos de idade. E desde então, de tempo em tempo, eu sinto o Espírito me chamando para este lugar de reserva, de entrega, de renúncia. Mas de repente, durante um longo período do meu ministério, como que funcionava? Eu tinha um congresso para pregar, eu tinha um evento para ministrar. Então eu dedicava aquela semana, eu dedicava aqueles últimos 15 dias, aqueles últimos 30 dias, e eu concentrava todas as minhas motivações para aquele evento. E eu lembro que muitas vezes, a semana que antecedia, era a semana que eu mais intensamente jejuava, para ser usado nos dons, para que o Espírito me movesse no desempenho, para servir a noiva. E olha, eu ficava muito frustrado, porque parece que quanto mais eu jejuava e orava, parece mais vazio ficava no altar. E quando eu terminava de pregar, eu falava, mas Deus, aonde que eu estou errando? Porque eu me sinto vazio, eu não vi nada acontecer no mundo espiritual, nesse lugar, nesse tempo. E era como se o Espírito Santo dissesse assim: eu quero te levar a um lugar em que a sua entrega não seja refém do que eu posso fazer, mas que você esteja lá tão somente para me conhecer, tão somente para saber dos meus intentos, da minha vontade, da minha direção. Às vezes nós concentramos entregas, nós concentramos sacrifícios apenas para um desempenho. Claro que tudo isso aqui está em um plano do Espírito para a sua igreja, mas eu estou a te dizer que não é a razão central pela qual o Espírito habita em nós. Vocês estão comigo? Pureza de motivação, santidade. Às vezes a gente pensa assim: a razão pela qual o Espírito Santo habita em nós,
tudo que Ele deseja de maneira mais central na nossa vida é a nossa pureza, é a nossa santidade, é a nossa abstenção do pecado. Aí eu abro mais um parêntese. Claro que Ele deseja isso. Claro que qualquer relação com o Espírito Santo resultará nisso, mas não é a razão central pela qual o Espírito habita em nós. Nós limitamos o Espírito Santo quando nós achamos que tudo que Ele deseja de nós é poder para viver. Nós limitamos o Espírito Santo quando nós pensamos que tudo que Ele deseja é que nós temos desempenho para servir. Nós limitamos o Espírito Santo quando nós achamos que tudo que Ele quer é que a gente confronta o pecado. Nós limitamos o Espírito Santo quando nós o reduzimos a uma percepção interior. Quando nós atribuímos o Espírito Santo ao nosso pensamento, quando nós atribuímos o Espírito Santo uma intuição interna, nós estamos, entre aspas, apequenando o Espírito Santo. Nós estamos freando a ação do Espírito em nós. Então, qual é a razão pela qual o Espírito Santo habita em nós? Qual é o ministério central do Espírito Santo sobre nós? O texto que nós lemos nos apontará isso. João, de uma maneira muito didática, ele vai falar sobre o ministério do Espírito em relação ao mundo. Convencer. E aqui está uma das responsabilidades do Espírito ímpar. Preste atenção nisso. Se Jesus tivesse vindo e tivesse realizado tudo o que Ele realizou, tivesse ressuscitado e voltado ao céu, e o Espírito Santo não tivesse sido enviado, nós não seríamos salvos. Porque a ação responsável para nos convencer, para nos fazer a crer que o que Cristo fez, o que Cristo foi, de fato é real, é o Espírito Santo. Isso significa dizer que se Cristo tivesse realizado tudo o que realizou, e se não houvesse Espírito Santo, nós seríamos incrédulos, crônicos, irredutíveis a respeito da obra de Cristo. Percebe que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, a qual Ele veio de uma maneira assim, para fazer uma coisa mínima, porque a maior coisa o Pai já fez, a outra grande porção Jesus também fez. Então o Espírito Santo veio complementar a obra da Trindade. Não, a obra do Espírito Santo, ela é vital. Sem Ele seria impossível de nós crermos quem Jesus verdadeiramente é e o que fez. A presença do Espírito Santo, ela é tão imprescindível e autenticada pelo próprio Cristo, que o versículo 12 está dizendo o seguinte: olha, eu tenho muitas coisas para entregar a vocês, mas enquanto o Espírito não for dado, vocês não conseguirão suportar. Vocês conseguem entender que Jesus Cristo é Deus? Você consegue entender que Jesus Cristo é o Deus encarnado? Mas dentro da Trindade, em relação à criação, existem ministérios específicos dessas pessoas da Trindade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, existe algo em relação a vocês que não é eu que vou fazer, é o Espírito Santo
Santo que fará. Porque a presença do Espírito Santo, ela é imprescindível. Eu quero te dizer uma coisa, esse texto, ele é arrebatador. Existem coisas na minha vida que eu não suporto. Não é porque é insuportável, eu não suporto porque eu estou vazio do Espírito Santo de Deus. Porque se eu estivesse num relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, eu peitaria essa batalha, eu enfrentaria este gigante, eu daria um posicionamento, eu não iria me acovardar diante da dor, diante do sofrimento, diante dos desapontamentos. Muitas vezes nós fracassamos porque a nossa relação com o Espírito Santo, ela é muito rasa, ela é muito superficial. E Jesus disse: olha, existe um lugar no Espírito Santo que você suporta, você aguenta, você não retrocede, você não abandona, você não desiste, você não se quebra, você não se fratura, você não se suicida. Existe um lugar no Espírito Santo que o vento assopra, a chuva cai, mas a casa permanece de pé. Alguém pode aplaudir ao Senhor esta noite? De maneira pai, de maneira mãe, de maneira igreja, o melhor presente que se pode dar a uma criança, que se pode dar a um jovem, o melhor presente que deve se granjear dentro de uma casa, é que todos conheçam e cresçam no conhecimento do Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo? Então, qual é o ministério central, característico do Espírito Santo? O ministério característico, constante e central do Espírito Santo nessa nova aliança é ser o mediador da presença de Cristo para os crentes, isto é, dar-lhes tal conhecimento da sua presença dentro deles como Salvador, Senhor e Deus. Isso tem algumas implicações, e esse é o texto que nós lemos. O ministério do Espírito Santo é convencer o pecador. Sobre o mundo, ele precisa convencer do pecado a respeito de tudo aquilo que Cristo foi e fez. Agora no versículo 13, em relação à igreja, olha só, olha que coisa pedagógica. O ministério de Jesus foi apresentar o Pai ao mundo. Cristo veio revelar o Deus Pai para o mundo. O ministério do Espírito Santo é revelar Cristo para a igreja. O papel do Espírito Santo, ele veio habitar em nós para que a sua comunhão pessoal com Cristo fosse plena, para que você se sentisse só em Cristo, de maneira que você não olhasse para Jesus como um outro diferente de, mas que você olhasse para Jesus e falasse nós, como seu irmão primogênito, como
se você estivesse nele, assim como um balde, ao ser imerso no rio, você não sabe qual é a água do balde e qual é a água do rio. É uma só coisa. Porque essa foi a oração de Jesus em João 17. A minha oração ao Pai é que eles sejam comigo a mesma coisa que eu sou contigo, que eu posso dizer a eles: olhem para mim e vocês verão Pai, e vocês sentirão Pai. Eu quero que eles vivem este nível de comunhão comigo. Então o Espírito Santo, ele habita em nós de maneira central para elevar a sua consciência, a sua convicção, o seu entendimento de uma comunhão com Jesus que transcende qualquer lógica humana. Você olha para Cristo e você diz: isso aqui sou eu. Assim como Eva olha para Adão e diz, Adão olha para Eva e diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. O Espírito Santo habita em você para revelar Cristo a você em um nível de comunhão que você não conhece a ninguém. A ninguém. Que você olha para o Cristo das Escrituras e você diz: é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. E parece que eu estou falando algo muito óbvio, mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Que muitas vezes, nos embates da vida, você olha para Jesus, e essa expressão, imitar a Jesus, parece ser utópica, porque Jesus era Deus e você não é Deus. Jesus nunca pecou e você é pecador. E você olha para Jesus, você o admira, você o aplaude, mas você diz: isso aqui não é para mim. Eu não me vejo caminhando nesses passos. Eu olho para os evangelhos e eu vejo Jesus curando a mulher dos fluxos de sangue. Eu vejo Jesus ressuscitando o filho a filha de Jairo. Eu vejo Jesus fazendo o milagre com o leproso. E eu, como pregador, na minha mente fracionada, eu olho e digo: ah, Jesus, me ajuda a te tocar como aquela mulher te tocou. Me ajuda, Jesus, como aquele leproso ser curado como o Senhor o curou. Me ajuda, Jesus, ser ressuscitado como a filha de Jairo foi ressuscitada. E Jesus está olhando assim para mim. O Espírito Santo está dizendo assim: não. Eu não estou dentro de você para você olhar para Jesus como um outro distante, para você olhar para Jesus como se fosse um outro diferente de você. Eu habito em você para mesclar a vida de Jesus com a sua, de maneira que você olha para o Evangelho e você não deve aprender com a mulher do fluxo de sangue. Não. O seu irmão mais velho veio na frente para te dizer: eu te ensino o que se faz quando você está diante de um leproso. Você pode abraçar, você pode tocar, a lepra não vai te pegar. Eu vim te ensinar. Quando você estiver diante de pessoas que o fluxo da vida está sendo drenada pela tristeza, pela angústia, pode deixar que ela te toca, porque vai sair virtude da sua alma, vai sair virtude das suas palavras. Eu estou aqui para te ensinar como que o Filho de Deus vive a qualquer situação. É sobre isso que o Espírito Santo habita em nós.
nós, para que cada movimento da minha vida seja para se conformar com o caráter de Cristo. Então é por isso que Ele nos deixou o seu fruto. É porque Ele está em nós para dizer: olha, o meu papel central na sua vida é te deixar em caráter, de maneira que quando você abre a sua boca, de maneira que quando você toca em pessoas, a maneira como você convive com o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos. E eu me lembro de um médico chamado Robert. Deus o chamou para ser missionário em uma tribo de índios não alcançada. E ele vai, e quando ele estava em viagem para essa tribo, Deus disse para ele: vá, mas não leva a Bíblia. Vá, mas não fala do meu nome. Vá, apenas viva entre eles. E ele foi, viveu 10 anos naquela tribo. 10 anos depois, Jesus lhe dá um comando dizendo: a sua missão terminou. Terminou? Mas eu não falei de Jesus. Eu não falei de Bíblia. Terminou. E ele se ausenta daquela tribo. 6 meses depois, uma agência missionária descobre aquela tribo. E eles chegam agora com todo o Evangelho, trazendo Bíblias, trazendo as histórias de Jesus. E eles reuniram então toda aquela tribo, os seus líderes, e eles começaram então a contar a respeito do nascimento de Jesus, a sua vida, as principais obras que ele realizou entre os doentes, a qual ele havia curado, as pessoas que ele havia amado. E quando eles terminaram a história, o líder daquela tribo disse: essa história é muito linda, só que vocês erraram uma coisa. O nome deste homem não é Jesus. O nome deste homem é Robert, porque ele viveu entre nós 10 anos. O Espírito Santo está em nós. Para quando alguém recebe um abraço seu, eles não sabem se está recebendo de você ou se é de Jesus. Eu sei que na minha cabeça de pecador, eu olho para as minhas limitações, eu falo: gente, como isso é possível acontecer? E o Espírito Santo dentro de você disse: isso é possível, eu estou aqui para isso. Deixa-me gritar dentro de você. Deixa-me fluir dentro de você. E você verá que o seu caráter vai sendo domesticado, que os seus temperamentos vão se adequando ao caráter do Cristo, ao caráter de Jesus. Isso significa que eu serei tomado por um sentimento, por uma atitude, por uma maneira de pensar, por uma maneira de viver. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu vos falo com muita humildade. Um percentual esmagador dos nossos irmãos não consegue amar pessoas de uma maneira contagiante. Não consegue amar nos seus ciclos menores, seja em família, seja em parentes, seja em vizinhos, seja aqui. Não consegue amar pessoas. É como se tivesse uma alergia de gente.
Essas pessoas, elas estão aqui dentro dessa igreja há anos, mas têm dificuldade de gerar amigos, de servir pessoas, de importar-se com pessoas. Não flui em amor ao seu irmão. E eu te falo, aonde está a sangria de um amor que não flui? É que João vai dizer isso. A única coisa que me capacita para amar pessoas não é circunstância, não é se essa pessoa ela é favorável ou é desfavorável, não. A fonte que jorra o meu amor a pessoas é a minha certeza do quanto eu fui amado por Jesus. Aquela mulher que invadiu aquela casa, quebrando todos os protocolos culturais para derramar unguento, e a Bíblia chama de pecadora. O que fez ela ser movida por um ímpeto indomável foi uma profunda imersão no amor de Jesus. Ela havia sido perdoada e ela se sentiu tão amada que ela veio entregar o que ela tinha de mais sublime naquele lugar. Por que nós andamos derramando gotas de amor a pessoas? É porque no apagar das luzes ainda não fomos arrebatados por uma profunda consciência que Jesus me amou de uma tal maneira que Ele foi à cruz por mim. Se eu conhecia Jesus e eu ainda olho para o espelho dizendo: espelho meu, por que eu não sou mais amado? É porque eu ainda não entendi como eu não fui amado. Alguém morreu em amor por mim. Como eu ouso dizer que eu não sou amado nessa vida? O amor que Jesus recebeu do Pai quando levanta do Jordão: este é o meu filho amado. Aquele amor declarado que ele recebe é com a força daquele amor que ele vai transitar entre os ingratos, entre os perversos, sem ofensas. Porque o amor que ele precisava para ser amado, ele já tinha recebido. Nós mendigamos amores e nos sentimos não amados, porque ainda a convicção do amor de Jesus por nós não nos arrebatou. Agora você consegue imaginar comigo há quanto tempo o Espírito Santo habita em você? Há quanto tempo que o Espírito Santo habita em mim? E todos os dias, quando você abre os olhos para viver, Ele está ali para te levar a esta comunhão, para te levar a essa conformidade ao caráter, a te levar a este amor que Cristo teve por você. E você termina um dia, e você termina a semana com sentimentos de vazio. E o Espírito Santo está ali dentro de você. É como ele dissesse: eu estou aqui. Até quando você vai me ignorar? Você percebe que tudo aquilo que eu falei sobre fonte de poder, sobre desempenho para o serviço, sobre a pureza das motivações, tudo isso vem a reboque. Mas a centralidade do Espírito em mim é sobre isso aqui. É sobre este lugar que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Então eu termino te levando
a Mateus capítulo 13. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 13, abre a sua Bíblia lá, por favor. Mateus capítulo 13, o versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, pela alegria do tesouro, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O Espírito Santo, ele foi nos dado para que, assim como esse tesouro foi para este homem, Cristo seja para você. Olha o próximo versículo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Olha o plural, pérolas. E encontrando uma pérola, olha o singular, de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O Espírito Santo habita em nós para que a gente esteja neste lugar, que nada faz os nossos olhos brilharem mais do que a Jesus, que nada seja mais importante no meu propósito de vida, nos meus planos e objetivos. Jesus deve ser essa pérola de grande valor. Eu quero terminar essa noite. Eu poderia narrar a vocês. Prepara o áudio, por favor, do vídeo. Mas eu quero que vocês assistam essa narrativa. Desde o dia em que, há anos, eu conheço essa história, isso ainda hoje grita dentro de mim. Eu queria que você prestasse atenção nisso, então nós vamos orar. É sobre a história dessa mulher, dessa missionária, que deixou um legado extraordinário. Queria que você prestasse atenção nesses próximos 4 minutos. Gostaria de encerrar partilhando com vocês um pedacinho da história de uma mulher de Deus que faleceu em dezembro deste ano passado, aos 91 anos de idade, uma missionária chamada Helen Roseveare. E a Helen Roseveare foi uma missionária da missão WEC International. Ela trabalhou no Congo na década de 60 e para lá ela foi trabalhar como missionária altamente capacitada. Ela chegou no Congo quando tinha 28 anos de idade. A doutora Helen era médica com doutorado em medicina na Universidade de Cambridge, extremamente bem preparada, com formação também em enfermagem, solteira, sozinha, chegou no Congo, foi para o interior do Congo, numa época em que o país passava por uma guerra civil. Ali ela começou a trabalhar, pregar a palavra de Deus, incansável. Ela fundou uma escola de enfermeiras e ela treinou em poucos anos 100 enfermeiras missionárias africanas, espalhou por todo o país. Não havendo hospitais naquela região em que ela trabalhava como médica, ela escreveu para a sua igreja na Inglaterra, que enviou uma boa oferta, e ela construiu um hospital inteiro naquela região com 100 leitos, e ali começou a treinar paramédicos e enfermeiras, organizou o hospital. Mas o Congo era um país muito perigoso naquela época, pessoas eram mortas, sequestradas, desapareciam, e certa feita a doutora Helen também foi sequestrada por um grupo de rebeldes, de guerrilheiros, e eles a levaram e a mantiveram em cativeiro durante um longo período,
e ela escreveu em seu diário algumas coisas que eu gostaria de ler, poucos parágrafos para vocês nessa noite. Ela escreveu: quando presa em cativeiro, ela disse: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Dias ou semanas depois, ela escreveu: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Dias depois, ela escreveu: logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que seu amor me era suficiente. Ela foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, ficou praticamente 1 ano internada para se recuperar dos dentes quebrados, ossos quebrados, do trauma psicológico, emocional. Durante 1 ano, foi depois ali, recebeu alta dos médicos, naquele hospital inglês, voltou para a sede da missão da UEC, dizendo: eu quero voltar para o Congo. E a diretoria disse: nós não vamos enviá-la, a situação no Congo está agora mais difícil do que antes. Ela disse: se vocês não me enviarem, eu saio da missão para voltar para o Congo, porque Deus me quer naquele lugar. Eu ainda não preguei a palavra a todos que Deus colocou em meu coração. E a missão a enviou novamente para o Congo. Ela voltou para o mesmo lugar, percebeu que os guerrilheiros haviam destruído aquele hospital, único hospital da região, com 100 leitos. Ela escreveu para a sua igreja, o pastor visionário, missionário, levantou mais uma oferta na igreja, enviou para a Helen, no Congo, e ela construiu um novo hospital, dessa vez com 250 leitos, e ainda uma escola de enfermagem, e uma escola de paramédicos, e ao fim da sua vida, quase ao fim, antes de sair do Congo, ainda um leprosário. E ela trabalhou incansavelmente durante décadas no Congo, deixou aquele país com centenas de pessoas que ouviram a palavra de Deus, transformadas pelo Evangelho de Jesus, igrejas plantadas. E ela foi uma mulher até o final da sua vida que rodou o mundo dando testemunho e mobilizando jovens para a obra missionária. Antes de falecer, a doutora Helen, ela escreveu um artigo. Eu gostaria de ler apenas um parágrafo deste artigo que ela deixou, e eu creio que resume bem também este ensino da teologia reformada, da centralidade da palavra de Deus, não apenas uma palavra litúrgica, não apenas uma palavra que tem um espaço em nossa biblioteca, porque está em nossa língua, mas uma palavra que nos desafia e nos transforma. E quando nos transforma, nos impele a nós pregarmos este Evangelho que tanto mexe com o nosso coração. A doutora Helen, ela escreve neste artigo o seguinte: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos também ser os primeiros e ser os melhores. Não, meus irmãos, nós devemos desejar somente Jesus. Só Jesus. É esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar. Que nada mais importa a não ser o Cristo. E que tudo que diz respeito a Jesus, então, o melhor da minha energia será dado. Então Cristo ama essa pessoa, então eu amarei essa pessoa. O Cristo estivesse aqui faria isso, então é isso que eu farei. O Espírito Santo habita em nós para nos levar a este lugar. E é por isso que o Espírito Santo está gritando: conheça-me, conheça-me.
Conheça-me. Conheça-me. Que é isso que vai ocupar o seu coração. Quando eu lia ontem o Evangelho segundo João, sentei para ler João em uma só vez. E eu fiquei escandalizado. Nunca isso foi tão assustador aos meus olhos. Por diversas vezes no Evangelho segundo João, os judeus estão dizendo que Jesus tem demônios. Gente, falar que Pedro tem demônio é uma coisa. Falar que Judas tem demônio, tá certo. Mas o Cristo, com todo o amor que Ele amou, com toda a graça que Ele serviu, com toda a paixão e compaixão que Ele assistiu às pessoas conseguiam olhar para Ele e atribuir demônios a Ele. Você não sabe o que nós somos capazes de fazer com Jesus quando o Espírito não está no domínio do nosso coração. É por isso que eu faço um apelo a você. Juntos, nós precisamos conhecer o Espírito em um nível que ainda nós não tateamos. Porque é ali que o nosso amor a Jesus vai ser contagiante, envolvente. Você não vai querer Jesus apenas para você. Você não vai colocar Jesus dentro da caixa do seu mundo e levá-lo escondido durante a semana inteira, sem compartilhar com ninguém. Não, 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 não. A beleza do Cristo vai saltar no brilho dos seus olhos, no sorriso dos seus lábios. Prazer. Eu sou Espírito Santo. Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você ore com algumas pessoas, não ore sozinho. Se você estiver em família, chama mais uma pessoa para agregar aí na sua família. Mas eu quero que a gente ore com pessoas. A gente não pode terminar um ano, gente, olhando para Jesus do mesmo jeito, olhando para a igreja do mesmo jeito, olhando para as Escrituras do mesmo jeito. A gente não pode passar mais um ano na mesma temperatura da nossa alma. Existe um lugar que a gente precisa pisar. Existe uma condição na nossa alma que está liberada para todos nós vivemos. E você precisa desejar isso. Você precisa ter fome por isso, acima de qualquer coisa. Não importa quanto tempo isso levará para a sua alma se dobrar, para o seu temperamento se dobrar, não importa, não saia desse lugar, não saia diante dessa palavra, não saia deste lugar secreto até que o Espírito vem e dissipa os cadeados que nos aprisiona para viver uma vida plena. Eu quero que você clame comigo para que a misericórdia de Deus venha sobre nós e para que o Espírito Santo seja ouvido em nós. E então
tudo aquilo que Ele deseja fazer seja feito, aconteça. Então você verá que você será imparável. Você não será um super-homem, você não será uma super-mulher. Na sua humanidade, você será imparável. Nas suas limitações, nas suas imperfeições, você será imparável. Eu quero que você ore. E arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Por que nós deixamos o Espírito Santo amordaçado dentro da gente? Por que nós resistimos tanto ao Espírito Santo, que todos os dias quer nos impelir, que quer nos impulsionar, mas nós julgamos coisas melhores? E Ele está lá, e Paulo vem dizer: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito, dê lenha para Ele queimar, dê liberdade para Ele agir. Pede sede pelo Espírito esta noite, porque Ele é água viva, Ele é água viva, Ele é água viva. Espírito Santo, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Nos perdoa. Nos tira dessa ignorância. Nos tira desse lugar raso, Espírito Santo. O nosso problema não são as pessoas. O nosso problema não é o governo. O nosso problema não é a nossa era. Não é a falta de dinheiro, Jesus. O nosso problema é que nós não te conhecemos, Espírito Santo. Nós nos acostumamos sem te ouvir. Nós nos arrependemos, Espírito Santo. Dobra-nos, dobra-nos, dobra-nos. Dobra-nos, Espírito Santo, dobra-nos. Dobra-nos. Tira-nos das periferias. Vem nos emergir em ti. Aleluia.